Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui novamente para falar um pouquinho sobre escrita criativa e narrativa e eu vou focar um pouco na parte do processo criativo e numa comparação entre o domínio do ofício e essa conexão com ele. Então, eu tô há algum tempo pensando em falar sobre isso porque eu tenho visto várias coisas de preparação, não preparação de texto, porque isso é outra função, mas assim, do período preparatório, né, de organização e planejamento para você produzir um texto, dessa questão de organização, conversado com gente da revisão ou que pergunta muito sobre essa questão da qualidade. Outro dia eu também vi uma pergunta na internet falando se esse trabalho com literatura de repente é um dom, se escrever, né, tipo, com uma certa qualidade deu a entender como se fosse algo que a pessoa nasce e não é algo que possa se desenvolver. E eu tava pensando um tanto sobre isso porque eu não falo tanto sobre isso aqui, porque ele veio focado em estudos que são mais do desenvolvimento técnico de formatos, de aprender como lidar com isso, o que fazer depois, que são dúvidas que muita gente tem. E para mim o processo de criação ele tende a ser algo um pouco mais intuitivo, então não é algo que eu tenha tanto como ensinar. E eu já fiz alguns exercícios em oficinas, workshops que eu participei, que são muito específicos de alguns professores ou para algumas dinâmicas quando você já tem o personagem, mas quer se aprofundar. E eu sei que existe bastante material sobre esse lado de desenvolver a criatividade, se reconectar com isso, muito para adultos, né, jovens que perdem isso por estarem muito focados em outra área, porque criança sempre tá brincando, né, com criatividade, geralmente afins, mas alguns de nós que crescem conectados com áreas artísticas seguem com um lado imaginativo bem vivo. E eu acho que é sempre legal que nós sejamos coerentes com o que a gente passa, né? Que seja uma coisa que você acredite, teste, conheça. E também de mostrar um lado que já não tem outras 500 pessoas falando exatamente a mesma coisa. E então eu tava tendo uma conversa e surgiu um paralelo que eu acho que pode ser bem interessante. Em termos do ofício de escrita, seja ela para literatura, seja ela para o audiovisual ou mesmo para meios de copyright, para você trabalhar com artigos e afins, mas acho que principalmente para narrativa, porque é um desenvolvimento um pouquinho diferente, é outra conexão, ela é uma história imaginada, né? E se a gente pensar, por exemplo, na dinâmica de cozinha, existem uma série de coisas que são importantes de você aprender, né? Você tem que saber como que funcionam os aparelhos, você precisa entender da química dos ingredientes, de como que as coisas são preparadas, mesmo que você não siga as receitas à risca, o que você pode fazer, mas nem sempre é a melhor opção, você tem que entender como é uma massa básica de torta, por exemplo, ou né, qual que é o tempo que leva para você preparar arroz ou etc. Porque você consegue brincar mais conforme você conhece as coisas. E também quando você tem prática e vai se acostumando, sim, tem pessoas que naturalmente levam mais jeito ou que começaram desde criança, mas isso não impede outras pessoas, mesmo que supostamente não levem jeito, de chegar lá e aprenderem, de fazerem cursos, de desenvolverem, até porque existem diferentes possibilidades, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com cozinha viva, que não lida com fogão. Então, ou você pode mexer só com a parte de sobremesas e de confeitaria. E tem uma série de coisas que precisam ser aprendidas ali, porque você mudando de área é como, por exemplo, a diferença entre você escrever roteiro e escrever literatura, entre você escrever para série, escrever para filme, ou conto, ou romance, que são tamanhos diferentes, formatos diferentes, apesar de serem dentro de uma mesma dinâmica, porque tem personagem e tem um arco dramático. E na cozinha tem detalhes também, né? De você conhecer os utensílios, de você conhecer os ingredientes, de você saber técnicas de armazenamento e também de você pensar na apresentação, porque muitas vezes o que vai chegar para as pessoas é o como que é a aparência daquele, né? Daquele prato, daquele bolo, enfim. E eu acho que para a área de escrita dá para pensar em paralelos disso também,
Porque todo esse desenvolvimento, ok, eu escrevi, mas aí eu preciso revisar. Eu tenho que ter certeza que a ordem que eu escolhi para colocar aqueles capítulos, cenas e afins tá ok. Tem que ter uma imagem ou uma diagramação legal ou correta, né, dependendo da área que você tá, porque é como isso vai chegar nas pessoas, é como elas vão entender isso, é a maneira que vai dar leitura, escaneabilidade e afins. Então, você precisa conhecer de tudo isso para poder produzir alguma coisa que ajude a passar a sua mensagem, que ajude a conectar com o seu leitor ou espectador ou afins, ou a cumprir com aquele seu objetivo. E todas essas ferramentas, essas técnicas, esse conhecimento, eles são perfeitamente possíveis de uma pessoa que tem condições, né, cognitivas e consegue se desenvolver para aquilo, aprender. Mas não é uma coisa a curto prazo. Mesmo que você tenha facilidade, mesmo que você já tenha um conhecimento autodidata e afins, é importante entender que você precisa adquirir uma disciplina e criar prática, e isso é uma coisa que só vem com um certo tempo. Não dá pra você querer fazer isso em 2 ou 3 semanas, mesmo que você tenha facilidade de aprender e tenha disponibilidade para lidar com conteúdo muito rápido. Eu falo isso porque eu já pensei isso a respeito de algumas coisas, mas às vezes o esquema realmente é você fazer ao longo de um tempo. Não precisa necessariamente ser 10 anos, mas claramente não dá pra ser em um mês. Precisa ser uma coisa que você desenvolva várias vezes e que você vá aprendendo com você mesmo, entendendo a sua dinâmica. Então, dito isso, acredito que toda essa parte, salvo exceções como sempre, e dependendo, claro, da dedicação da pessoa, do quanto ela realmente vai olhar, se atentar para todas as etapas necessárias e realmente conhecer as ferramentas, porque tem coisa que a gente tem que entender que não dá para aprender sozinho, que você tem que ter uma troca com outro, que você tem que ouvir um leitor e saber o que ele te diz, que você tem que ter uma segunda opinião, que você tem que ter uma mentoria de alguém que já conhece, e aí também ir trocando visões, mudando áreas e experimentos para poder entender aonde que você consegue chegar com isso. E aí sim, dá para desenvolver um trabalho muito bonito, gramaticalmente perfeito, de certa forma, que seja super bem apresentado, que tenha uma estética maravilhosa, e você, conforme você vai conhecendo as diferentes ferramentas e você cria, né, a sua intimidade e vai criando uma disciplina e experiência com isso, você pode virar uma pessoa que saiba basicamente produzir um romance musicado, que você saiba desenvolver uma linguagem própria e afins. Tem pessoas que têm mais facilidade ou que já vêm com isso mais de nascença mesmo, mas acredito que de maneira geral, assim, existem exemplos de pessoas que de criança iam em escola de dança e não levavam o menor jeito, eram descoordenadas, mas insistiram, treinaram e viraram, tipo, primeiros bailarinos. Então, é possível, dependendo da dedicação, do tempo, do esforço, do aprendizado. Agora, existe uma coisa que quando a gente pensa na cozinha, o que é uma coisa que todo mundo fala, né, ou costuma se falar bastante? Que a diferença tá no amor, que você passa os seus sentimentos, né, toda a sua sensação nessa comida. Então, se você faz aquilo com boas intenções, se você tá conectado com o que você tá fazendo, se você tá bem, você consegue fazer uma coisa surpreendentemente muito melhor do que se você só mecanicamente for lá e reproduzir. Que às vezes pode estar tudo certo e não ficar legal. Às vezes pode ser lindo e não estar saboroso. E eu sinto que, de maneira geral, como artista, né, como comunicadores, o que a gente quer, quando você não tá fazendo isso só para cumprir uma função ou como um exercício, é se conectar com as pessoas, é passar alguma coisa que seja significativa e não apenas muito bem apresentada. E eu acho muito, muito, muito difícil, para não dizer que realmente não dá, pra você fazer isso se não tiver coração, se você não colocar sua alma lá de verdade. E a questão isso é totalmente diferente de dizer que você, por exemplo, só pode escrever quando você está inspirado. Porque você dominar a técnica, você conhecer o ofício, é justamente você conseguir fazer aquilo mesmo quando você não está tão inspirado assim. Acontece que, se ao longo de um projeto inteiro você desenvolveu uma coisa na qual você não teve inspiração e não colocou de você em nenhum momento, nem na hora que você criou, sentou para começar aquilo ali, planejou, ou em algumas das sentadas para escrever, então eu não sei que tipo de coisa que realmente vai poder conectar com alguém lá.
Porque mesmo que a pessoa saiba reproduzir algo maravilhoso, né, que tenham ingredientes que você saiba que pelo excesso de açúcar ou sal vai acabar confundindo o paladar das pessoas, nutricionalmente aquilo não tem valor, a longo prazo vai ficar enjoativo. Então é interessante pensar no que é que você quer comunicar de fato com aquilo ali. Porque eu sinto que, por exemplo, na cozinha, quando você diz que aquilo tem que ter amor, não significa que todo dia está com vontade de fazer aquilo, ou que você sempre nutre um amor profundo para as pessoas que vão comer, porque se você trabalhar num restaurante, às vezes você nem sabe quem é. Mas a questão é que você gosta do que você faz, que você tem um ânimo em produzir aquele prato, que você se preocupa em, antes de entrar e manusear aquilo ou oferecer para as pessoas, que não vá passar toda a raiva que você trouxe quando você chegou do trânsito e bateram no seu carro. Então, enquanto escritores, como outros artistas também, tem muita técnica isso para artes performáticas, de você saber desligar, né, de outros sentimentos externos e produzir, a partir da técnica, você ter pontos de apoio para caso você se perca, né, tem aquele dia que o ator, por exemplo, tá esgotado, tá acontecendo alguma coisa forte a nível emocional, mas ele sabe os movimentos que ele tem que fazer no palco, ele já se conectou com aquele texto, então ele tem ferramentas que ajudam ele a chegar no nível de comunicação, né, de resposta que ele precisa para conseguir entregar aquilo que estão esperando dele, que é o melhor que ele pode fazer naquele momento. E no dia que a pessoa tá muito mal, né, que é aquele momento, sei lá, você tá hospitalizado ou, né, deprimido, você não vai fazer, porque você não tem como conectar a partir desse lugar. Então, eu acho que é interessante a gente lembrar que, assim como na cozinha, quando você vai trabalhar com algo criativo e artístico especialmente, você não vai esperar a inspiração chegar para você sentar e fazer e, me foi embora e eu não tenho disciplina para isso. Mas você também não pode se apoiar 100% só na técnica e nos objetivos disciplinares e de exercício e achar que dá para você reproduzir a partir das ferramentas, elas vão extrair uma história de você e vai ficar legal porque você sabe como fazer. Porque nós temos uma verdade em nós, assim, cada um tem a sua maneira de observar o mundo, de entender as coisas, de reagir às coisas. E quando eu vejo em metas como os desafios que falam a sua história importa, é porque é o seu olhar, é a sua forma de contar, né? Se a gente só reproduzir as técnicas, então, de repente, ia sair uma coisa muito mecânica e muito parecida para todo mundo. Enfim, para variar, ficou um pouco mais longo do que eu gostaria e foi um tanto de opinião e afins, mas era uma coisa que eu acho importante de colocar porque eu vejo bem pouca gente falando a respeito e muito mais gente falando que é difícil escrever do que o que é difícil revisar, e eu sinto que é importante a gente variar os olhares e trazer reflexões sobre isso, independente da gente concordar ou não. É isso por hora, até a próxima, valeu pela companhia e te convido para acompanhar aqui, seguir, deixar aí comentários, dúvidas, questionamentos. É isso, até mais.